A nossa equipe está analisando os artigos da Conferência SOSP e a equipe é composta por mim, Fernando, a Ana, Gabriel Pepes e Vitor Rafael. E nessa etapa, mostraremos como limpamos e padronizamos nosso dataset. E também comparamos duas formas de ranquear os atributos focando em 4 variáveis-alvos. Esse é o nosso sumário. Vamos seguir exatamente essa estrutura, começando pelo objetivo do trabalho. O nosso objetivo geral é garantir a qualidade e a reprodutibilidade no processamento e investigar a importância dos atributos para nossas 4 variáveis-alvos, que são número de referência, comprimento do artigo, número de equações e número de autores. Nessa etapa, avaliamos a porcentagem de dados ausentes. No nosso contexto não houve, porque conseguimos preencher todo o dataset. Avaliamos também as colunas, outliers e a cardinalidade das categóricas. E conseguimos uma base consistente. Acabamos utilizando a técnica de on-hot, já que as variáveis categóricas tinham poucas categorias, e apenas diagnosticamos outliers por conta do tamanho reduzido da nossa amostra. Podemos visualizar a cardinalidade das categóricas tem poucas categorias. Então, a técnica do on-hot foi viável, porque aí ela não explodiria, e a contagem de outliers foram baixas, como a gente pode visualizar. Fios do dataset. Algumas colunas, elas trazem várias informações na mesma célula, separado por ponto e vírgula. O exemplo disso são países dos autores, instituições, raça dos autores. E se fôssemos tratar essa célula inteira como uma categoria, viraria uma string única e o on-hot poderia explodir e ia dar errado. Então, a solução que encontramos foi transformar em contagens. Quebramos, dentro da célula, eram separados por ponto e vírgula, então quebramos esses itens em ponto e vírgula e contamos a quantidade de países, instituições ou raças de autores. Então, ficou numerado. E com relação às colunas textuais, que algumas eram extensas, como títulos e nomes de conferência, avaliamos que elas não seriam tão relevantes nessa parte de análise, então retiramos e padronizamos antes do pipeline que números realmente fossem numéricos, não fosse string, por exemplo, e booleano fosse true ou false. Também checamos a redundância, no caso a correlação dessas variáveis, porque uma correlação muito alta atrapalha a interpretação e a regra que utilizamos foi manter a coluna mais interpretável. Antes de treinar qualquer modelo, a gente precisa preparar os dados. O pipeline que montamos faz 3 etapas principais. A primeira é a padronização com o Standard Scalar, que vai colocar todas as variáveis no mesmo nível de escala. Depois, usamos o on-hot encoding para variáveis categóricas, ou seja, vamos transformar textos em colunas numéricas. E por fim, fizemos a divisão treino e teste, com 75% para os dados de treino e 25% para o de teste. Esse pipeline foi pensado para ser compatível com diferentes versões do scikit-learn e todo o processo foi feito com Python usando Pandas, scikit-learn, matplotlib e o Seaborn. Depois do pré-processamento, a gente quis entender quais variáveis mais influenciam o modelo, e para isso usamos duas abordagens diferentes de ranqueamento. A primeira é a informação mútua, que vai medir o grau de dependência entre cada atributo e o alvo, e é boa para detectar relações não lineares. A segunda é o Permutation Importance, baseada em um Random Forest Regressor, que mede o quanto o desempenho do modelo cai quando uma variável é embaralhada, ou seja, o impacto real dela. E o objetivo foi comparar a consistência e a estabilidade desses dois rankings. Por fim, a gente gerou o heatmap de correlação para identificar as dependências e as redundâncias entre as variáveis numéricas. Aqui, cada cor vai representar o grau de correlação do azul negativo ao vermelho positivo. A ideia é que blocos de alta correlação indicam variáveis que trazem informações parecidas e que podem impactar o modelo de uma forma conjunta.
Isso pode ajudar a melhorar redundâncias e entender melhor o comportamento dos dados antes do treinamento. Meu nome é Ana Beatriz e agora eu vou falar sobre os resultados que nós obtivemos nesse trabalho, iniciando com a variável alvo do número de referências. E no primeiro conjunto de dados, que do Permutation Importance, ele destacou a idade média dos autores e o tamanho do artigo como fatores importantes, o que quer dizer que artigos mais extensos e com autores que forem mais experientes também possuem essa base teórica mais densa. Agora, o de informação mútua mostrou que o número de palavras-chave, de diversidade institucional e de origem dos autores são os fatores mais associados ao número de referências. Enquanto no gráfico de dispersão comparativo entre ambas as abordagens, mesmo com a linha diagonal não estando dispersa no gráfico, dá para imaginar ela saindo do canto inferior esquerdo e indo ao superior direito. Dito isso, dá para perceber que os pontos eles estariam alguns pontos estariam próximos da diagonal, enquanto tem alguns que estão mais distantes. E os que estão mais próximos quer dizer que existe uma alta concordância entre esses pontos, entre as duas abordagens, enquanto os que estão mais distantes não existe tanta concordância. Agora falando sobre o complemento do artigo, em que o Permutation Importance destacou o número de instituições distintas e o não recebimento de subsídios como fatores importantes, enquanto de informação mútua, ele nos mostrou que tanto o número de informações distintas, de uma forma semelhante ao Permutation Importance, e o tamanho da lista de instituições dos autores são os fatores que são mais associados ao complemento do artigo. Enquanto o comparativo do MI e do Permutation por o gráfico de dispersão também mostra que a grande maioria dos pontos estaria próximo da linha diagonal, o que quer dizer uma alta concordância entre ambas as abordagens. Agora, para o número de equações, foi o que teve resultados mais convergentes, em que o Permutation Importance ele destacou o número de autores mulheres e de complemento de resumo como fatores importantes, enquanto o de informação mútua mostrou que o recebimento de subsídios é o fator mais associado ao número de equações. E como eu disse anteriormente, o gráfico de dispersão mostrou que muitos dos pontos estão distantes dessa linha diagonal que iria do canto inferior esquerdo até o superior direito, então quer dizer que não tem uma boa concordância entre ambos os modelos nessa variável alvo de número de equações. Olá, me chamo Vitor Rafael dos Goit e vou apresentar os 3 últimos tópicos do nosso trabalho. Começando pelos resultados sobre o número de autores. A partir das duas abordagens de ranqueamento, informação mútua e Permutation Importance, observamos resultados bastante consistentes. Ambas mostraram que a quantidade de raças representadas e o número de autores, homens, foram os fatores mais associados ao total de autores em um artigo. Isso indica que aspectos relacionados à diversidade e à composição de gênero influenciam diretamente a estrutura das equipes de pesquisa e, consequentemente, a produção científica. Na síntese geral, percebemos que as duas abordagens se complementam. A informação mútua capta as relações estatísticas mais amplas entre os atributos, enquanto a Permutation Importance mostra o impacto real de cada fator no desempenho do modelo. Com isso, conseguimos ter uma visão mais completa do comportamento dos dados. De modo geral, fatores ligados à colaboração, à diversidade institucional e de autoria e à estrutura dos artigos se mostraram determinantes para as dimensões analisadas. Por fim, nas conclusões e reflexões, podemos dizer que o pré-processamento foi fundamental para garantir a qualidade e a confiabilidade das análises. As duas técnicas se mostraram complementares e eficientes, reforçando a importância de combinar diferentes perspectivas estatísticas. Os resultados também apontam que a diversidade é um elemento central para compreender a dinâmica da produção científica. Como reflexão final, ficou o aprendizado de que análises de dados mais robustas exigem tanto boa preparação do dataset quanto interpretação crítica dos resultados obtidos.